por que a gente desistiu do Brasil e veio aqui pra Europa. Deixar tudo e viver uma nova vida, uma vida do zero. 30 dias viajando. Quanto será que fica? É uma moeda 6 vezes mais que o real. 2 meses de férias aqui. Coisas que a gente não conseguia fazer. A gente não conseguiria se manter financeiramente, né? Te consome demais. Não rolou, não deu certo. E aí, lindões? Tudo bom com vocês? Eu sou a Yas. Eu sou o Jeff. E hoje a gente veio contar pra vocês por que a gente desistiu do Brasil e veio aqui pra Europa. Será que a gente desistiu mesmo? Nós estamos aqui na Irlanda, mais especificamente em Galway. Sim, algumas pessoas chamam de Galway, enfim. Mas é uma cidade, é uma das maiores cidades aqui da Irlanda, né? Isso, se eu não me engano, é a quarta maior cidade da Irlanda. Bem conhecida na Europa toda como a capital cultural da Europa. Aqui. Isso, é a cidade das tribos, né? Galway fica mais ou menos 3 horas de ônibus ou de trem de Dublin, né? Que é a capital da Irlanda. Então, a gente veio mais pro interior porque a gente quis fugir da loucura de São Paulo. Porque, olha, gente, não sei se vocês sabem, mas nós trabalhamos com marketing no Brasil, uma agência de marketing. A Yasmin era coordenadora de marketing e a gente estava naquela correria, sabe, da agitação de São Paulo, e tava uma loucura. Sim, então quem vive em São Paulo não tem tempo praticamente para nada, né? Você trabalha, sai ali no final de semana e é isso. Então a gente não conseguia realmente parar para dar valor às pequenas coisas, para fazer um exercício, né? Uma academia direito. Nós somos ainda, né? Muito agitados, eu mais do que o Jefferson, né? Mas São Paulo é uma cidade de oportunidades, mas é uma cidade que te prende por conta do tempo, né? Te consome demais. Além disso, por trabalhar com marketing, a gente sentia muito a necessidade de aprender inglês. Acho que todas as áreas, né, pede um pouco assim de que você saiba inglês, aprenda inglês, porque é a língua universal, assim. Mas no marketing isso é ainda mais latente, sabe? Por fazer parte da área de marketing, é lógico, você sabe um termo branding, vamos marcar um meet, né? Todas aquelas coisas publicitárias, né? Que a gente tem no dia a dia. Mas a parte da conversação, né? O speaking e principalmente o listening, né? O escutar, era o mais difícil. Porque eu já trabalhei em multinacional francesa, americana, só que você usa so ali, maybe, né? Ou talvez. Quase que nunca, né? A gente já tinha tentado alguns cursos de inglês no Brasil, não tava conseguindo evoluir, a gente tava meio estagnado nisso. E aí um dia a gente tava assistindo um filme na Netflix, né? O casamento irlandês, o pedido irlandês. Isso. E aí a gente pensou, pô, vamos pra Europa, porque a gente ia pra Europa na nossa lua de mel do casamento. Não rolou, não deu certo por conta da pandemia e tudo mais. E a gente adiou isso. A gente assistindo esse filme falou, a gente precisa ir pra Europa, né? A gente começou a ver questão de passagem, de viagem, pra ver todos os lugares que a gente gostaria de ir, pra ver tudo que a gente queria ver numa viagem, a gente ia ter que ficar pelo menos uns 30 dias viajando. Sim, e quem era CLT ou autônomo, enfim, 30 dias é o que você tem pra tirar no ano. Né? Então, não tem dá, essa tipo, questão quem é autônomo não tem nem 30 dias pra tirar no ano, né? Olhe lá, uma semana com muito custo. A gente falou, e se a gente fizesse um intercâmbio, já que é uma coisa que a gente quer muito fazer, a gente sempre quis fazer um intercâmbio, quanto será que fica? Porque a gente viu quanto que gasta para fazer uma viagem de 30 dias e quanto que a gente gastaria para fazer um intercâmbio. E aí a gente começou a pesquisar intercâmbio tipo de 1 mês, 2 meses, e aí fomos indo até que chegamos no modelo atual que estamos hoje, que é um intercâmbio de 8 meses na Irlanda. Ou seja, são 25 semanas estudando, 6 meses, e você tem 2 meses de férias aqui. Essa questão dos detalhes do intercâmbio a gente vai trazer em um outro vídeo, né, mais específico. E o foco aqui é por que a gente desistiu do Brasil, né, passar uma temporada fora. Eu acho que, além dessa parte do tempo, é uma questão de propósito, né. A gente já estava num estágio que a gente estava financeiramente bem, né, no Brasil. Então, não ricos, não super bens, não imaginem isso. Mas a gente tava estável, tipo, tava conquistando as coisas que a gente queria, né? Dentro do padrão de pessoas que conseguem fazer ali uma graduação, uma pós-graduação, a gente estava
num nível bem bacana. Coisas que a gente não conseguia fazer, né? Eu não conseguia fazer um exercício físico, eu não conseguia fazer uma terapia, porque eu era agitada demais para fazer uma terapia. Eu não conseguia estudar inglês, porque o meu pensamento sempre estava voltado para o trabalho. O que você não conseguia fazer? Eu acho que eu tava trabalhando muito. Eu trabalhava de domingo a domingo, porque é isso. Você ser autônomo é trabalhar todos os dias praticamente. Eu ia dormir às vezes 1h da manhã trabalhando, acordava cedo, e aí eu tava numa rotina só de trabalho. E aí o meu corpo começou a pifar. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Sim. Quase morri, fui pra UTI. Então, se você quer saber mais detalhes disso, tem vídeo aqui no canal. E lá eu conto mais detalhes sobre. Mas isso também foi um grande motivo pra gente falar, acho que é o momento da gente viver isso, que é um sonho. E a gente tá adiando. E um ponto muito importante também é sair do país, deixar tudo e viver uma nova vida, uma vida do zero. Lá em São Paulo, eu tinha os meus pais ali a 20, 25 minutos de carro, qualquer coisa eu podia pedir ajuda para eles. É um passo muito importante que você dá. Quando você chega aqui, é uma realidade totalmente diferente. Tem muitas oportunidades, só que também tem muitos medos, né? É bem desafiador. Sim, mas precisa ter o propósito. Nosso propósito é o inglês, é a língua, é ser fluente ali no inglês, né? Não sei se ser fluente exatamente, mas a gente veio aqui com o objetivo de aprender inglês, de ficar 8 meses aqui para justamente viver esse ensino mais intensivo, né? Sim, e a gente começou a planejar isso basicamente há um ano atrás, né? Mais ou menos em abril de 2024. Ao todo foi menos de um ano, na verdade, desde a primeira cotação que a gente fez até vir pra cá, chegar aqui mesmo. Acho que foi ali uns 10 meses no total. E por que a gente escolheu a Irlanda? A gente escolheu porque, assim, quando você vai começar a ver isso sobre intercâmbio, você entra nesse universo, nesse mundo de intercâmbio, a gente viu que a gente precisava de duas coisas. Estudar, né? Num valor que fosse ok, e trabalhar. Por quê? A gente não conseguiria se manter financeiramente duas pessoas aqui sem trabalhar 8 meses. É praticamente impossível. Por quê? É uma moeda 6 vezes mais que o real. Né? Mais de 6 vezes. Hoje, por exemplo, está 6,60 €, gente, é de doer. Mas aí a gente viu que aqui poderia trabalhar, então isso foi um grande ponto positivo pra gente, porque daria para estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Sim, e tem 3 países que atualmente você consegue ter esse modelo, né? Que é a Irlanda, Austrália e Malta, né? Que é uma ilha ali da Itália, né? E a Nova Zelândia também. Nova Zelândia, 4, então. Né? Então, o modelo é basicamente parecido, né? Você estuda em algum período, seja de manhã ou à tarde, e aí você pode trabalhar até um determinado limite de horas ali. No nosso caso aqui, a gente pode trabalhar até 20 horas semanais. A Irlanda, ela tem um clima muito frio. Vocês estão vendo esse céu azul aqui. Mas dá um frio, acho que dá pra ver pelo meu cabelo. O Sim. vento aqui, ele é de cortar, de tão frio. Não foi por causa disso que a gente escolheu a Irlanda. Sim. A gente tá falando pelos motivos que a gente escolheu a Irlanda. Não foi por causa do frio, com certeza não foi. Estamos na Europa, tem fácil acesso a viajar para outros países como Londres, né? Que é um voo de 40, 50 minutos. Você tem uma possibilidade maior de compra, é claro, se você ganha em real e gasta em euro é muito diferente, mas a partir do momento que você tem a possibilidade de trabalhar e ganhar em euro, o poder de compra é muito grande aqui. Sim, essa questão de poder viajar para outros países da Europa e da Inglaterra, como você falou, Londres, né, que fica na Inglaterra, a gente queria muito isso, porque como eu falei, a gente estava pesquisando a possibilidade de viajar e os países que a gente queria conhecer. E aí foi daí também que startou. Então, o foco principal nosso é, de fato, aprender inglês. E um segundo ponto que a gente queria muito era poder conhecer outros lugares, outros países, né? Sim, a gente pensa que os europeus, eles são mais frios, né, que o brasileiro. E aí, pesquisando, a gente viu que os irlandeses, eles não são tão assim, né? Eles são bem acolhedores. Eles precisam confiar em você para que eles deem abertura. Eles são bem receptivos, assim, todos os lugares que a gente chegou, a gente foi bem recepcionado, né? Acho que não teve nenhuma experiência ruim com nenhum irlandês até agora. É lindo, né? A Irlanda, ela é linda, ela mantém muito a arquitetura de como era, né, a antiga Irlanda, vamos dizer assim. Então aqui você não vê prédios com mais de 3 andares, você vê muitas casas sem portões, né? Então só ali o gramado e a porta.
Sabe aquela ruazinha do Harry Potter? Quem assistiu Harry Potter vai saber. É assim, a gente vive numa rua igual a do Harry Potter. E eu fiquei assim, meu Deus, não acredito que eu tô vivendo isso aqui. Porque Harry Potter foi o segundo livro que eu li, então eu vivi muito, né? Eu cresci com o Harry, assim, assistindo os filmes também. Então, morar numa ruazinha que é igual de Harry Potter é surreal. Então, assim, o clima europeu, ele tem uma pegada mais acolhedora. Não que o Brasil não tenha, né? Não, o Brasil é top 1, Sim. gente, assim, não tem isso não. A gente tá aqui na Europa vivendo um intercâmbio, mas o Brasil, pra mim, assim, é top 1 em várias coisas, tá? Tem várias coisas não é top 1, tá? Eu sei bem que você pensou aí, mas a gente concorda que o Brasil tem vários problemas, mas a gente não é nenhum hater do Brasil, Sim. né? Não, com certeza. Atualmente, nós estamos com visto de estudante aqui e com permissão de trabalho, né? Que é o visto Stamp 2, Stamp 2, né? Visto 2 aqui na Irlanda. Que é um dos principais motivos que nós estamos aqui, da questão da oportunidade. A gente quer compartilhar mais dessa nossa experiência aqui com vocês. A gente criou um Instagram para poder compartilhar um pouco mais disso. Então é o @seguoverbo, vou deixar aqui embaixo. Para você seguir e acompanhar lá, a gente posta todos os dias stories do nosso dia a dia na escola, né? Dos passeios que a gente está fazendo, dos amigos que a gente está conhecendo, enfim, de tudo que a gente está vivendo aqui. A gente quer compartilhar isso com vocês. Comenta aqui embaixo que tipo de vídeo você gostaria de ver, qual sua dúvida, porque a gente quer ajudar a explicar. E eu sei que talvez se você está pensando em fazer um intercâmbio, esse processo é um processo que é difícil, né? Você precisa entender muito bem todas as partes e a gente viveu isso, então a gente pode ajudar também de alguma forma. Sim, então a gente não fugiu do Brasil, né? A gente veio passar uma temporada fora para ter uma vida mais leve, vamos dizer assim, né? Dedicar um tempo para isso, parar e voltar a estudar, né? Que foi um dos principais motivos. E é uma pergunta que eu já recebi de várias pessoas, mas vocês vão voltar para o Brasil depois dos 8 meses? E sim, a gente pretende voltar, o nosso foco é aprender inglês. Aqui com o visto Stamp 2 a gente pode renovar até 2 vezes, totalizando 2 anos, né, de intercâmbio, mas a gente pode gravar um vídeo separado explicando mais essa parte do visto e tudo mais. Mas a gente pretende sim voltar para o Brasil. A gente não sabe se vai ser depois de 8 meses, se vai surgir alguma outra oportunidade. A gente está aberto, né? Sim, a gente está aberto. E comenta aqui se você também pensa em morar fora, em fazer um intercâmbio. Compartilha com a gente, porque é importante que a gente seguir pelos comentários de vocês aqui para gravar os próximos conteúdos, né? Isso, comenta aqui o que vocês têm mais dúvida, que a gente vai organizando aqui as pautas dos próximos vídeos. Curte esse vídeo se você gostou, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Sim, nós estamos rumo aí a 1000 inscritos para começar a monetizar o canal, né? Para ser uma fonte de renda, uma vez que aqui é 6 vezes mais, né? Ajuda a gente. Se você está assistindo pela televisão, é só você clicar na setinha para cima, ele vai subir algumas opções aqui embaixo e você consegue curtir, consegue se inscrever. E se você está pelo celular, você consegue curtir e comentar direto no aplicativo do YouTube. Sim. Então, dá essa força no computador, eu sei que você já sabe. Então é muito importante para que a gente possa fazer com que esse vídeo alcance mais e mais pessoas para falar sobre o intercâmbio aqui na Irlanda. Então, até mais e tchau.